Olá, pessoal. Vamos começar a nossa primeira aula de eletrônica digital. Dá para ver aí pelo plano de fundo com tantos zeros e uns que a gente conversou que ia ter. E vamos lá, passo a passo, para a gente poder entender essa disciplina que é muito legal, muito divertida e interessante, mas também requer um pouco de atenção, porque é uma disciplina diferente, né? A gente vai começar tendo uma introdução bem básica sobre os elementos que compõem a nossa disciplina. No primeiro momento, a gente vai fazer a introdução do conteúdo e nós vamos ver nessa aula 4 temas, tá bom? Começando por sistemas de numeração, depois passando por portas lógicas, depois tabela verdade e, no fim, circuitos com portas lógicas. Vamos ver bem direitinho o que cada item desse tem para a gente, tá? O nosso primeiro tópico são os sistemas de numeração. Bom, nós vamos trabalhar com 4 sistemas de numeração aqui, o que não quer dizer que sejam os únicos, tá? Na verdade, você pode criar por conta própria o quantos sistemas de numeração você quiser, tá entendendo? Então, como é que é feito um sistema de numeração? Bem, nós temos que prestar muita atenção mesmo, nesse aqui, ó, no sistema binário. Ele é quem vai reger toda a nossa eletrônica digital. Tá? Mas também vamos dar uma olhada nesses outros 3, porque podemos precisar, tudo bem? E qual é a grande diferença entre um sistema de numeração binário para um octal, para um decimal e o hexadecimal? Bom, eu vou começar mostrando o que vocês mais conhecem, que é o sistema decimal, né? Que é composto por 10 números que variam entre 0 e 9. Tá? Eu vou já passar para a lousa branca para ficar melhor. Só estou mostrando um pouquinho aqui, tá? O octal são 8 números e o hexadecimal são 16. Tá bom? Vamos dar uma olhada com mais calma nisso aqui. Pronto, como eu disse para vocês, aqui na lousa mais clara, fica mais fácil de mostrar. O sistema binário, vou colocar aqui, tá? O sistema binário, octal, decimal e hexadecimal são compostos pelo seguinte número de algarismos. 2, 8, 10 e 16. O que a gente mais conhece é o sistema decimal. Tá? É o que a gente adotou, a gente conta de 0 a 9. Tá? Se você parar para pensar, o 10 não é só um algarismo, já é a junção de 2 algarismos. Tá? Então, do 0 até o número 9, até o algarismo 9, eu tenho 10 algarismos. Né? Não tenho 9, eu tenho 10, porque o 0 também conta. Então, com esses 10 algarismos, eu consigo formar qualquer número. A mesma ideia, a gente utiliza a mesma ideia para os outros sistemas de numeração. Por que, que o decimal é o que a gente utiliza, que é o mais conhecido por todos? Porque no início, quando a gente começou a contar, era mais fácil de usar um sistema que usava 10 algarismos, porque nós temos 10 dedos nas mãos, né? Então ficava mais fácil da gente contar, né, nos dedos das mãos, tá bom? Então, por isso que a gente usa o decimal. Mas o mesmo princípio vale para o binário, que tem 2 algarismos, que é o 0 e o 1, tá? O octal, que varia entre 0, não é 8, tá? É 7, porque o 0 entra na conta, então para ter 8 algarismos, eu tenho que variar do 0 ao 7. E o hexadecimal, que tem 16 e varia do 0 até o 16, até o 15, professor? Não. Do 0 até o... E o hexadecimal, que varia do 0
até o 9. E depois do 9, a gente não tem um algarismo novo para representar o 10, né? Porque para representar o 10, o que a gente faz normalmente? Junta 1 e 0, que são outros algarismos que já existem nessa escala. Mas a gente adiciona letras. Então, vai 0, 1, 2, 3 até o 9. Depois do 9, eu tenho o A, o B, o C, D, E, até a letra F. Você pode fazer a conta aí, dá os 15, né? O F é o 15, dá os 16 algarismos do nosso sistema de numeração hexadecimal, tá bom? Então, basicamente é isso. Você tem de 0 e 1 no binário, 0 a 7 no octal, 0 a 9 no decimal e 0 a F no hexadecimal, tá bom? No tópico das portas lógicas, né, que é o nosso segundo tópico, a gente pode observar 3 subtópicos. Nós temos as entradas das portas lógicas, tá? Que é de onde vem a informação. O processo lógico que acontece dentro da porta lógica, que é justamente a porta lógica fazendo o trabalho que ela tem que fazer, que a gente vai ver isso depois. E temos a saída depois desse processo lógico, ou seja, eu vou capturar uma entrada, ou duas, ou mais, realizar um processo lógico dentro da porta lógica e oferecer uma saída para esse processo lógico, tá? Mas não vamos nos preocupar ainda quais são os processos lógicos, porque isso aqui fica para depois, tá bom? A gente vai ver. Quero só que vocês entendam como funciona a porta lógica. Bom, nós temos alguns tipos de portas lógicas, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Eu vou representar a porta lógica por um quadrado, ou quase um quadrado, né? E PL vai ser a nossa porta lógica. Professor, o que é que a porta lógica faz? Qual o processamento lógico? Qual é a operação lógica que ela realiza? Não precisa saber por enquanto. Eu quero só que vocês observem a estrutura da porta lógica. Tá? A porta lógica ela vai possuir duas entradas, uma entrada. Pode ser duas, uma, três, mas a gente vai trabalhar na hora da explicação com duas entradas. Eu vou chamar de entrada A e vou chamar de entrada B, tá bom? São nomes genéricos. Essas são nossas entradas. Então, a gente tem aqui as entradas da porta lógica. O que é que entra na porta lógica, pessoal? São os nossos números binários, ou 0 ou 1 no A, ou 0 ou 1 no B, tá? Lembre que as portas lógicas elas trabalham com os números binários, tá bom? E após o processamento da porta lógica, o que ela vai fazer aqui, professor? Ainda não vamos entrar nesse assunto, mas saiba que ela vai pegar essas duas informações e transformar numa saída. Essa nossa saída fica aqui do outro lado. É o nosso S, certo? É a nossa saída. A outra maneira de você representar uma operação lógica é através da tabela verdade. Tá? A tabela verdade também tem entradas, como as portas lógicas, tá? E também tem uma saída, ou até mais de uma saída, dependendo da tabela verdade, tá bom? E a gente vai aprender como é que a gente vai formar essa tabela, porque a tabela ela é formada, você faz a tabela, tá certo? Mas, professor, eu não sei o que é uma tabela verdade. Não tem problema, preste atenção. Uma tabela verdade, ela vai te mostrar todas as possibilidades de combinações com as entradas que você tem. Suponha aquela porta lógica que a gente ainda não sabe qual é, com duas entradas, tá? Aquela porta lógica PL e uma saída. Eu tenho a entrada A, tenho a entrada B e tenho a saída S. Ok? Beleza. Agora eu quero te fazer uma pergunta. De quantas formas eu posso combinar as entradas A e B para ter uma saída S? Professor, como assim? Combinar as entradas A e B? Presta atenção. Lembra que tanto A
como B, os dois, eles só podem assumir dois valores, 0 ou 1. Tá bom? Então, o que é que acontece? Professor, então são duas possibilidades? Não, preste atenção. São duas possibilidades para A e duas possibilidades para B. Então, olhando bem de forma bem empírica, bem na tentativa e no erro, eu posso ter um A igual a 0 e um B igual a 0 também. Não posso, não? Posso. Se o A for 0 e o B for 0, é uma possibilidade. Eu posso ter o A igual a 0 e o B igual a 1, não é não? É uma possibilidade. Verdade, professor, é uma possibilidade. E é diferente dessa de cima, né? Não pode ser igual, senão não faz sentido. Eu já teria analisado essa possibilidade. Que outra possibilidade a gente pode colocar aqui? O A igual a 1 e o B igual a 0, também é uma possibilidade, sem problema. Outra possibilidade que eu enxergo aqui, professor, é se os dois forem 1. Verdade. Se os dois forem 1, também é uma possibilidade. Eu não sei se você percebeu, mas qualquer valor que você der para A e para B não vai ser diferente dessas quatro possibilidades. Não vai ser. Então, professor, você está me dizendo que para uma porta lógica de duas entradas, eu tenho quatro possibilidades? É isso mesmo? Exatamente. Quatro possibilidades. Certo? E aí, tem uma forma de você saber isso de cara, porque com duas é fácil. Você faz aqui 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Não tem mais para onde correr. Mas você pode ter 3, 4, 5, você pode ter várias entradas. Então, uma forma de você calcular isso aqui é aquela fórmula fundamental que, inclusive, eu já falei para vocês naquela nossa aula introdutória, né, conversando sobre a disciplina, que a fórmula principal talvez seja essa aqui, ó, 2 elevado a n. Tá? Onde n, nesse caso aqui, galera, ó, vai ser o número de entradas. Então, se eu tiver duas entradas, eu vou ter quatro possibilidades, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Se eu tiver três entradas, professor, 2 elevado ao cubo dá 8. 8 possibilidades. E assim sucessivamente. Se eu tiver quatro entradas, eu vou ter 2 elevado à quarta potência. Se eu tiver 5 entradas, 2 elevado à quinta. E por aí vai. Você não precisa ficar fazendo caso a caso, basta fazer essa continha aqui. Beleza? Tudo bem. A gente analisa as possibilidades. Então, dá para saber quantas possibilidades, professor, nós vamos ter dependendo do número de entradas. É só elevar 2 elevado ao número de entradas, é isso? Exatamente. 2 elevado ao número de entradas. São as minhas possibilidades. Ok, mas como é que eu vou construir a minha tabela verdade? Olha só, a tabela verdade nada mais é do que todas as possibilidades enfileiradas, uma embaixo da outra, tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai colocar aqui a entrada A e a entrada B. E a saída S. Tudo bem? Então, você vai colocar nesse espaço aqui todas as possibilidades para A e B. Dá uma dica para vocês, ó. Na primeira coluna, você tem a coluna 0. Então, tu faz 2 elevado a 0, que dá quanto? Dá igual a 1. Então, você vai trocar toda vez que você botar um elemento. Suponha, coloquei o 0, começa do 0, tá? Não coloquei um 0, então eu troco para o 1. Coloquei 1. Coloquei 1, coloquei, então troca para o 0. Coloquei um 0, então troca para o 1. Dessa maneira, você está construindo a linha de B, que é a coluna de B, a coluna 0. Tá? Professor, e a coluna de A? É a coluna 1. Se essa aqui era a coluna 0,
Essa aqui é a coluna 1. Quanto é 2 elevado a 1? É 2. Já que 2 elevado a 0 aqui era 1. Tá? Então, como é que eu vou construir essa tabela verdade? Você vai mudar toda vida que você colocar dois elementos. Começa com 0. Coloca 2 zeros. 1, 2. Aí troca. Aí vira 1. 1, 1. Pronto. Dessa maneira, fazendo desse jeito aqui, eu garanto para você que você vai colocar todas as possibilidades de combinações de entradas A e B. Tá? Se tivesse uma terceira entrada aqui, um X, seria a mesma coisa. Seria a fileira, a coluna 2. Seria 2 elevado ao quadrado. No caso, seria 4. Então, eu teria 4 zeros e depois 4 uns, certo? 4 uns. Mas vamos fazer só com A e B por enquanto. Tá, professor. E a saída? Quem são as minhas saídas? Aí depende, tá? Por que depende? Porque depende de que porta lógica ou de que circuito lógico é essa tabela verdade. Tá? Você precisa saber qual é o circuito ou qual é a porta lógica que está sendo representada por essa tabela verdade. Então, por enquanto, nós vamos ficar sem essa resposta aqui, porque a gente ainda não aprendeu quais são as portas lógicas e não formamos circuitos com portas lógicas para saber qual é a saída que a gente vai ter. Não somente a gente pode ter uma porta lógica que é representada por uma tabela verdade, como a gente também pode ter um circuito com várias portas lógicas sendo representadas numa tabela verdade, tá? E vão haver as conexões entre as saídas e as entradas, tá bom? Como é que vai ser feita essa conexão? Muito simples. Olha só, a gente vai ter as conexões entre as saídas e as entradas dessa maneira. Por exemplo, suponha que eu tenho uma porta lógica aqui, que eu vou chamar porta lógica 1, tá? E ela tem duas entradas, A e B, e tem uma saída que eu vou chamar de S, tá bom? Suponha também que eu tenho uma outra porta lógica aqui, que eu vou chamar de 2, que ela tem a entrada C e uma entrada D. E ela vai ter uma saída S2. Essa aqui eu vou chamar de S1, tá bom? Tudo bem até aí? A gente colocou duas portas lógicas com as suas entradas, lembra bem, tá? Com as suas entradas, A e B, C e D. E as suas saídas, S1 e S2. Mas como é que eu formo circuitos com portas lógicas? Ah, pessoal, é muito tranquilo, tá? Eu posso fazer dessa maneira aqui. Vou, inclusive, colocar uma porta lógica número 3. Tá? Que vai ter uma saída S3. E, por incrível que pareça, eu posso fazer o seguinte. A saída dessa porta lógica número 1, eu posso transformar ela em entrada da porta lógica 3. Da mesma maneira que eu posso pegar a saída da porta lógica 2 e transformar em entrada da porta lógica 3. Certo? Sem problema nenhum. Você pode fazer essas conexões entre saídas S1 e S2, com as entradas aqui, ó, de uma nova porta lógica. Você poderia ter pego essa saída de 1 e ter jogado na entrada da 2, a saída da 2 jogado na entrada da 1. Você pode fazer qualquer conexão aqui sem problema nenhum. Tá? Professor, por que eu jogaria a saída da 1 na entrada da 3? Porque depende muito do que o seu circuito lógico, composto por essas portas lógicas, vai fazer. Depende do que ele vai fazer. Tá certo? Certo, professor. Mas o que está faltando agora para a gente começar a mexer com as portas lógicas? Nada. Agora que você já tem uma ideia do que é uma porta lógica, que ela tem as entradas, tem a saída, que elas podem se conectar umas com as outras para formarem circuitos lógicos, nós vamos aprender cada uma das portas lógicas
que podem ser utilizadas para fazer esses circuitos lógicos. E analisar qual é a tabela verdade dessa porta, tá? E sabendo a tabela verdade, você vai poder resolver os circuitos. Tá bom? Então, por essa aula é só. Valeu, obrigado e vamos para a próxima, tá?